Eu sou Mariano de Arcos e você está assistindo Guerrilha Cultural. Então, hoje eu vou falar aqui da dinâmica que existe entre religião e guerra cultural. E eu vou ilustrar isso aqui com um pouquinho da história da minha vida. Acredite, a história da minha vida é um ótimo exemplo de como guerra cultural afeta e como a religião e por que a religião é algo omitido aqui no meio. Que é o seguinte, o que é que foi a história da minha vida? Primeiramente, quando eu falo de religião na minha vida, eu devo falar da minha infância, porque eu fui batizado muito cedo, tranquilamente, eu recebi uma catequese e tal, mas é o seguinte, agradeço muito o fato de eu ter recebido uma graça santificante desde cedo, tenho certeza que isso afetou positivamente minha vida, mas olha, a formação catequética propriamente dita que a igreja me deu, cara, foi péssima, eu não sabia nada. Eu cheguei lá e não sabia o básico, nunca aprendi o que era um Eucaristia, não sabia o que era nada, chegava lá, no máximo a gente tinha uma crítica social, ou se não fazer uns origamis, uma dinâmica, que é criança, né? Eles queriam dirigir as crianças, mas não ensinavam as crianças. Para mim aquilo era uma grande perda de tempo. Mas aprendi também as orações também, não sei quem me transmitiu, se foi a escola ou se foi os meus pais. Só que é o seguinte, eu aprendia lá, tá, sabia rezar o Pai Nosso, mas para mim o Pai Nosso significava nada, entendeu? Para mim não sabia o que era Deus, não era nada, então era vazio. Aí do outro lado você tinha na escola aquelas narrativas típicas do idiota, né? Quais são as... se bem que hoje tá tudo mais idiota, né? Hoje em dia, assim, o cara tem 37 mil gêneros diferentes e você tem que aceitar, senão você é preconceituoso, blá blá. Não, a dinâmica da época era outra. Primeiro você teve a revolução neo-ateísta, claro. Aquele momento, assim, do auge do Richard Dawkins, do Christopher Hitchens e afins, que era aqueles caras que, na verdade, é assim, vou te explicar a dinâmica real do neoateísmo. Quer dizer, tem uns argumentos que são uma bosta. Ninguém ali sobre filosofia não sabe nada. Sério, a partir do momento que você sabe de filosofia e lê Richard Dawkins, você percebe, cara, esse cara é um idiota. Idiota. Mas eu vou te dizer o esquema psicológico daquilo. O esquema psicológico é o seguinte: há mal no mundo, eu aprendi com a esquerda que os religiosos eram coisas má, então não existe. Aquele negócio, se Deus existe, por que eu sou gordo? Se Deus existe, por que eu sou feio? É aquele esquema mesmo. Você tem uma tristeza pessoal, ou se não uma raivinha de cristão, e aí você vira ateu. Não é uma reflexão. Tudo o resto é meio que uma racionalização em cima disso. Se você vê, por exemplo, alguns debates clássicos do Hitchens com alguns padres, com alguns pastores, os caras simplesmente intimam ele, tá, onde é que você fundamenta a sua moral? E ele não tinha uma resposta, ou seja, ele tá metendo pau em todo mundo e não sabe por que tá metendo pau. Por que ele não é niilista? Por que ele não simplesmente diz valores não existem? Que dá o que diz, valores não existem, mas tá lá cobrando o valor de todo mundo. Entendeu? Tá dizendo que os religiosos fazem tudo de errado, mas para ele valores não existem, o que existe é valores evolutivamente mais apropriados, melhor adaptados, né? Que honestamente é uma ideia assim de ridículo retada, né? Mas talvez em outra oportunidade eu comente isso com calma. Então você tinha esse movimento neoteísta que era prevalente, assim como a narrativa histórica que era propriamente a do materialismo histórico dialético, que incluía nesse meio uma revolta antirreligiosa. Quando eu falo uma revolta antirreligiosa, eu falo assim, é, uma visão histórica em que os religiosos eram todos burros, eles queriam queimar livro, eles queriam queimar pessoas, queriam dominar o mundo. Eles só fizeram coisa de errado, entendeu? Não era uma narrativa realista. Era narrativa propagandística, só que, pô, eu pequeno não tinha resistência para isso. Como é que eu ia fazer? Eu ia discutir com um professor de história formado numa federal e não sei o que. Federal na época que eu enxergava com prestígio hoje. Tendo passado por federal, não acho. Então, naturalmente, com essa pujança de uma narrativa completa contra uma fé de assim, origami e criticazinha social, o que vai prevalecer? A narrativa é mesmo que ruim, porque é o seguinte, o jovem só pensa besteira. Se dá uma narrativa besta para ele, já é uma evolução. Porque você é um idiota. Se você recebe uma narrativa idiotinha, você já saiu, você já ganhou sabedoria. Cresceste. Então, sentia crescidinho, e claro, nisso eu me engajei na militância neoteísta, aí ficava lá malhando, dia e noite cristão, pá, 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 pá. E na verdade, eu comecei a romper esse paradigma, não foi dentro da religião. Aí que vem a parte interessante da guerrilha cultural. Eu comecei a romper esse paradigma, na verdade, estudando sobre política. Porque honestamente meu coração estava muito fechado para pensar sobre religião naquela época.
Assim, pra mim era uma monstruosidade, uma burrice. Só que aí eu cheguei e tava querendo estudar sobre política. E cheguei ao contato com algo que foi o primeiro furo dentro da minha mentalidade escolar, que foi ter contato com o YouTube, onde tinha pessoas discutindo outros assuntos. Eu acho que, primeiramente, eu diria estaria o anarcapitalismo. O anarcapitalismo, para mim, foi um susto. Porque, assim, de um lado eu tava vendo que o mundo ia acabar, que o capitalismo era horrível, e do lado você tinha Daniel Fraga metendo a zorra lá, dizendo que não tinha que ter Estado nenhum, que de tudo tinha que ser privado, tinha que privatizar mesmo e tal. E isso me chocou bastante. Como assim ele acreditou nisso? Eu tive raiva dele de imediato. Mas, assim, é aquele negócio. Sair da burrice, sair de ser um idiota para ser um idiotinha, já é uma evolução. Então, quando eu vi a idiotice dos meus professores e vi, assim, o idiotinha do Daniel Fraga, eu, assim, já cresci, já desenvolvi. Mas o mais importante disso é que isso me deu uma visão de tipo, olha, o paradigma último da realidade não é minha escola. Tem conhecimento de verdade fora daqui. Tem pessoas melhores que meus professores que podem me dar uma narrativa alternativa e que, na verdade, a realidade existe com várias pessoas, assim, formadas, adultos, tal, debatendo entre si. Se você não acha que é assim, você está errado. Eu vou avisando. Você pode até concordar em tudo comigo, mas saiba que tem pessoas tão ou mais ou muito mais inteligentes que eu que podem discordar de mim e discordam mesmo. Pode ter certeza disso que tem sábios muçulmanos, tem sábio hindu, tem sábio budista, tem sábio em todo canto. Mas um paradigma fundamental que eu aprendi é: não, agora eu preciso ter a mente aberta para saber que existe sabedoria fora daquele ambiente. Mas claro, eu fui me aprofundando naquele momento sobre os males do comunismo, e fui procurando mais e mais autores, mais e mais livros. Também fui para os Estados Unidos nesse meu tempo, isso me contribuiu bastante para quebrar assim, porque eu vi nos Estados Unidos, eu vou te dizer o seguinte: ao menos naquela época, era inteiramente normal que, tipo, no Brasil o pessoal se revoltava com falar de privatização, de direita. Nos Estados Unidos era algo normal, você tem uma esquerda, você tem uma direita e as pessoas conhecem o que é isso. Então, enquanto no Brasil tudo que eu falava era esotérico e radical, nos Estados Unidos era uma coisa assim, você pode ser contra, mas você sabe o que é, entendeu? Hoje em dia é mais normal, mas naquela época não era. Lá eu tive contato também com essas questões de guerra cultural, ou seja, por que você acredita em comunismo? Começar com engenharia social, com propaganda comunista, e aí eu aprendi muito sobre essa dinâmica de Guerra Fria, dinâmica de engenharia social, da revolução sexual, como isso tudo impacta dentro da sociedade. E também eu percebi outra coisa: esses esforços dos comunistas se direcionavam bastante ao cristianismo, né? Porque aí eu fiquei pensando, tá, mas se o cristianismo é tão ruim, por que eles queriam destruí-lo? As pessoas ruins queriam destruí-lo. E outra coisa, como é que essas civilizações pujantes do Ocidente, tipo, os países mais incríveis, tipo, sei lá, você vê a Europa, os Estados Unidos e afins, são todos países cristãos e são os que mandam no mundo, os desenvolvidos, o que tem, que todo mundo quer ir para lá, enquanto os países que não são os países ateus são, sei lá, um regime comunista doido que mete brincando milhões e milhões dos próprios cidadãos, fora as guerras imperialistas, milhões dos próprios cidadãos num gulag. Cara, você não sabe o que é um gulag? Vai estudar o que é um gulag pra você ver. Por exemplo, eu lembro que eu estava no Museu do Terror, lá na Hungria, que foi um lugar que era uma câmara de tortura do regime comunista húngaro, e o pessoal tinha lá até uma citação de como funcionava um gulag, que o pessoal enviou alguns húngaros para gulags. Meu irmão, os caras ficaram descalço num frio assim de menos 20 graus em certos pontos, então não é algo divertido. Pode ter certeza que não é algo nem um pouquinho divertido. E não é exatamente o conceito do ateísmo inovador que eu tinha na minha cabeça. Então eu tinha que ver essa dinâmica. E claro, eu estudei bastante a dinâmica dos mecanismos de engenharia social que ia por lá, e aprofundando-me, agora eu precisava pensar na segunda coisa, tá bom. Temos esse mecanismo, mas e se eles tivessem feito isso para o bem? Porque, assim, eu tinha que distinguir agora o que era certo e o que é errado. Porque tem pessoas que acham mesmo essa revolução a coisa mais maravilhosa do mundo. Olha ali, por exemplo, eu compartilhei nesse book esses dias o Jones Manuel, aquele idiota lá, comunista, que estava lá louvando a revolução cubana, não sei o que matou, mas foi matando porque dentro do que precisava, tal. Aí eu fiquei, pô, será que, por mais que seja cruel, tal, será que não sou eu que estou errado? Será que
que eu devo amar e o que eu devo odiar. O que é amor, o que é bom. Eu entendi mais ou menos o que é ruim. O que eu não quero, mas o que eu devo querer. Então, no que eu devo querer, obviamente, que eu acabei que uma das pistas que eu tinha que procurar era a própria pujança filosófica e intelectual das civilizações prósperas, que naturalmente estão no cristianismo. Aí, como é que a Espanha prospera? Como é que os Estados Unidos prospera? Como é que a Inglaterra prospera? Quem foram que fundaram isso? Aí foram os cristãos. Então tinha que meditar sobre a filosofia cristã. Era inevitável. Era inevitável. E aí eu percebi que analisar o depósito cultural e filosófico do cristianismo, que não tinha argumento razoável contra o cristianismo. Eu estava reclamando à toa. E chegou um ponto que eu nem gostei na época de ter me convertido. Até posso falar que eu tive depois um momento que eu disse, não, Deus existe mesmo. Naquele momento foi assim, foi meio que um reconhecimento de humildade. Olha, eu não tenho argumento contra os cristãos, não tenho argumento contra a religião, então eu tenho que ser cristão. Ponto. Porque a honestidade intelectual acabou. E eu percebi a partir daí que, de fato, aquelas narrativas que o pessoal me contava de engenharia social, de uma cultura hostil ao cristianismo que está sendo criada, eram muito verdadeiras. Porque assim, o ateu sempre acha que é o perseguido pela cultura, mas honestamente eu, quando era ateu, nunca fui perseguido por ninguém. Muito pelo contrário. Era meio que um ponto de conversa comum que eu podia conversar com as pessoas, e se chegava um cristão, me tratava sempre com muita educação, com muito carinho, tentava debater, discutir. Ninguém tentava me difamar, ninguém tentava me dizer que eu era burro. Mas quando eu comecei a dizer que eu era cristão, a coisa se inverteu. Você percebeu aquela fúria da pessoa que sofreu engenharia social indo na sua direção. No momento que eu falei, eu sou cristão, as pessoas começaram a me criticar, deu um monte de argumento bosta e tal. Aí eu pensei, não, de fato, essa cultura está querendo reprimir esse cristianismo. E lentamente eu percebi também que, à medida que você quer seguir os mandamentos cristãos, a cultura é avessa a isso. Você não é valorizado, mesmo você achando assim, a cultura cristã, judaico-cristã, não, você não é valorizado por isso, não. A mídia vai falar mal de você, seus amigos vão falar mal de você, por causa que a cultura criou esse sistema de engenharia social para oprimir o cristão mesmo. Então, parece que na minha vida aquilo se manifestou de uma maneira tão clara, que se tornou inevitável dizer, não, esse pessoal me ensinou a verdade. Esse cristianismo é a verdade. Por isso que eu falo que essa dinâmica do meu canal sempre oscila entre política e religião. Que a religião, eu vou te dizer por que eles perseguem a religião e por que a religião te liberta sob certo sentido. Porque a religião é algo que você ama. E quando você ama os mandamentos, você ama as coisas, você não vai aceitar qualquer bosta que as pessoas te ofereçam. E se você não aceita, vai ter dois tipos de pessoas que você vai atrapalhar. Uma delas são os poderosos do dinheiro e das armas. Porque assim, se o cara tiver arma apontada na sua cabeça, você pode simplesmente ser um mártir e dizer, não vou obedecer mesmo assim. Obedeça a Deus somente. Você morre e acabou, vai pro céu. Ou senão vai chegar um ideólogo, eu tenho uma nova teoria, eu tenho uma teoria de que o comunismo dá certo e que se todo mundo fosse como a civilização dos macacos bonobo e ficasse copulando um com o outro, todo mundo ia ser próspero, o mundo ia ser melhor e mais amoroso. Só que esse não, é contra os mandamentos. Ou seja, você limita o ideólogo, você limita os poderosos das armas e você limita os poderosos do dinheiro. Porque imagine, eu quero vender aqui um produto, quero vender aborto. Aborto é uma indústria lucrativíssima, ganha bilhões. Veja o documentário Blood Money. Tá no YouTube, acho que tá no YouTube. Assistam. Você impede que os caras ganhem dinheiro com isso. Por quê? Porque sua religião restringe. Sua religião cria uma barreira. E a partir do momento que você tem essa barreira, eles precisam destruir essa barreira. Para substituir pelo que eles quiserem, para impor o poder deles. Vocês compreendem isso? E é por isso que é importante a religião, essa dinâmica de religiosa no meio de pensar em uma guerra cultural. Porque você está pensando assim, o que é que eles querem tirar? Quais são as resistências que eles não querem quebrar? Essa resistência se chama profundidade religiosa. Claro que a religião tem sua dignidade própria, mas eu deixo esse tema para outro tópico. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.